Eu sou o professor Inairo Gomes. Você já me conhece. Começaremos este vídeo contando para vocês uma parábola. Num certo país, os cidadãos descobriram uma mina de dinheiro inesgotável e muito valiosa. Quanto mais eles usavam o dinheiro para com ele trabalhar, obviamente, ao invés dele diminuir, cada vez mais aumentava. De sorte que, quanto mais trabalhavam, mais dinheiro ganhavam e mais ricos ficavam. Certo dia, eles descobriram que para pegar dinheiro não precisariam ir até a mina e decidiram montar uma rede de distribuição, uma espécie assim de cartão de crédito, que fazia com que o dinheiro chegasse em suas casas regularmente, do mesmo modo como hoje chega água, energia, telefone, internet, TV a cabo, etc. Para isso, resolveram nomear um gerente para administrar a mina de dinheiro, de tal modo que ela permanecesse sempre bem cuidada, organizada e disponível para atender a todos sem nunca faltar dinheiro a ninguém. Tudo estava indo muito bem quando, certo dia pela manhã, no mesmo horário, algumas pessoas resolveram fazer pagamentos, outras resolveram fazer transferências, saques, etc. E aconteceu que o sistema sinalizou que havia faltado o dinheiro. A partir de então, a vida de toda a sociedade tornou-se muito difícil. A tirania, formada pela trilogia corrupção mais injustiça mais violência, se disseminou no seio da sociedade, causando desigualdades, miséria, escravidão e muito sofrimento. Perguntas para reflexão. Pergunta número 1. Qual seria ou deveria ter sido a reação das pessoas no exato primeiro momento da falta de dinheiro? Pergunta número 2. Qual será a reação dos donos da mina quando vier a descobrir que o dinheiro faltou e continua faltando porque o gerente, junto com o comparsa, continuam roubando todo o dinheiro? Qual a semelhança desse país com o nosso Brasil atual? Será que temos uma mina de dinheiro e todo o nosso dinheiro está sendo roubado pelos nossos gerentes e seus comparsas? O serviço público mais importante. Pessoal, quando falta energia em nossas casas, imediatamente procuramos saber a causa dessa falta de energia, não é assim mesmo? Primeiro, examinamos se a fonte de energia da nossa casa está normal. E se estiver, automaticamente procuramos saber na rua e nos vizinhos se na casa deles também está faltando energia. Quando constatamos que a falta de energia é geral, imediatamente procuramos ligar para a fonte fornecedora, que é a empresa de energia. E então pressionamos, queremos saber o que aconteceu, a previsão de normalização do fornecimento e urgentemente exigimos da empresa a solução do problema. Sempre que ocorre interrupção no fornecimento de qualquer outro serviço público essencial, seja água, gás, transporte, telefone, internet, etc., imediatamente exigimos uma pronta normalização do fornecimento, porque isso faz parte dos inalienáveis direitos à vida e à cidadania. Intrigante é notar que o serviço público mais importante e mais essencial de todos vem sendo interrompido diuturnamente, ou seja, todos os dias, sem que reajamos para coibir e acabar definitivamente com esse abuso. Sequer perguntamos aos nossos vizinhos, aos amigos e familiares se eles são vítimas do mesmo problema. Perguntamos agora: que serviço público tão importante e essencial é esse? Por que está sendo interrompido todos os dias? Por que evitamos perguntar aos nossos vizinhos, amigos e familiares se esse problema também está ocorrendo com eles? Temos vergonha ou medo?
Medo ou vergonha de quê, gente? O serviço público mais essencial e mais importante de todos, gente, é o fornecimento de dinheiro. Fornecimento esse cuja incumbência é exclusivamente do governo, a quem delegamos poderes suficientes para tanto e a quem confiamos a guarda e a gestão da nossa mina de dinheiro. Na gestão da mina de dinheiro, para que nunca ocorra interrupções do seu fornecimento, tendo-se em vista que este é o mais importante dos serviços públicos, a ética é indispensável para que não haja desvios, pois sem dinheiro não temos energia, água, telefone, alimentos e tudo o que precisamos para atender às nossas necessidades básicas. A mina de dinheiro. O que é mesmo essa tal mina de dinheiro? Se de repente eu chego e informo a todos vocês que temos uma fabulosa mina de dinheiro, que ela é muito valiosa, inesgotável e que pertence a todos nós, todos vocês, ao perceberem que o assunto é sério, todos desejarão conhecer tudo a respeito dessa mina. Concordam? A partir daí, o interesse por conhecer tudo a respeito dessa nossa mina de dinheiro, valiosa e inesgotável, nos leva a perguntar. Pergunta: por que a nossa mina de dinheiro, além de muito valiosa, é inesgotável? Resposta primeira: ela é muito valiosa porque o valor e a quantidade do dinheiro por ela produzido é tão grande que pode atender a todos os brasileiros num montante suficiente para que todos possam comprar dentro do Brasil tudo o que lhes for necessário. Resposta número 2. Ela é inesgotável porque o valor e a quantidade do dinheiro por ela produzido nunca se esgota ou se acaba. A fonte de onde flui todo esse dinheiro é uma coisa chamada soberania da nação. Ou seja, basta a nação, que somos nós, querer, temos dinheiro à vontade. Perguntamos: se no Brasil temos a nossa soberania e uma valiosa e inesgotável mina de dinheiro, por que vivemos eternamente no sufoco, numa pindaíba desgraçada, exatamente por falta de dinheiro? A resposta é porque existe uma oligarquia financeira, um conluio formado por banqueiros, que cooptou e corrompeu os nossos governos e políticos, que são nossos representantes, e se apossou da nossa mina. E hoje está usando ela, ou seja, a nossa mina, só para si, como se fosse a própria dona. Isso se chama, gente, corrupção. Vejamos como isso acontece. Pergunta: onde ela está localizada e como é mesmo essa tal mina de dinheiro? Isso certamente vocês gostarão de saber. Pois bem, quando nós falamos da mina de dinheiro, a primeira coisa que nós queremos saber é o quê? É o mapa da mina, né? Vamos conhecer o mapa da mina. A mina de dinheiro não é uma mina convencional, mas é muito mais valiosa do que uma mina de ouro. Vale mais que qualquer tesouro e muito mais que uma galinha dos ovos de ouro. No interior da mina existem grandes impressoras pelos diversos departamentos da mina, que imprimem notas de todos os valores e em quantidades tão grandes que precisam de esteiras transportadoras, empilhadeiras e muita gente para transporte do dinheiro. No interior da mina se produzem moedas de todos os tipos e valores, em quantidades e valores incalculáveis. Quantidades e valores incalculáveis também são produzidos em notas, suficientes
para atender a todas as pessoas e empresas, sem nunca faltar. Além do dinheiro em forma de cédulas e moedas, a nossa mina de dinheiro também produz dinheiro escritural ou virtual, como queiram, que para movimentá-lo basta uma conta corrente para escriturar sua movimentação, uma senha e um cartão de crédito. Exemplos estão aí os cartões de crédito que nós conhecemos no nosso dia a dia. Em todos os países do mundo existem minas de dinheiro, como esta, e atrás delas os políticos, os governos e uma oligarquia financeira, ou seja, um conluio de banqueiros, todos de olho nessas minas. Isso explica as disputas políticas e as guerras por toda parte. Como funciona a nossa mina de dinheiro? Conheçamos mais de perto como funciona a nossa valiosa e inesgotável mina de dinheiro. No Brasil, a nossa valiosa e inesgotável mina de dinheiro é formada pelo Banco Central, que autoriza a produção do dinheiro físico e escritural, ou virtual, como queira, e a Casa da Moeda, que é a fábrica de notas e moedas. Assim, o Banco Central autoriza a produção do dinheiro físico e escritural, você está vendo ali a fotografia do Banco Central, e a Casa da Moeda fabrica as notas e moedas, está ali a fotografia da Casa da Moeda. Na mina de dinheiro, existem duas torneiras que abrem e fecham por onde flui o dinheiro. E aí você está vendo o governo, de um lado, controlando, o parlamento ético, um governo ético, um parlamento ético, com a mina de dinheiro, a torneira aí aberta, e, evidentemente, esse dinheiro para todos. Esta é a forma correta e ética de administrar a nossa mina de dinheiro. Ali estão todas as nossas casas, nós estamos todos por ali e o dinheiro sai e chega a todos nós. Evidentemente que existem alguns critérios, mas critérios que a gente aceita, como por exemplo, a gente tem que trabalhar e o dinheiro tem que chegar. Temos que ter sempre trabalho, temos que ter sempre emprego para poder a gente prestar o serviço e receber o dinheiro. Não pode faltar o emprego para não faltar o dinheiro. O grande problema da interrupção no fornecimento de dinheiro para o atendimento das nossas necessidades básicas, portanto, não é e nunca foi a tão propalada escassez de dinheiro, mas a corrupção, pois como vimos, a nossa mina sempre funcionou e continua funcionando muito bem. Vejamos, a realidade atual nos mostra, à esquerda nós temos os governos e à direita no mesmo nível, ou até acima, os banqueiros. Não era para ser assim. Está ali a mina de dinheiro, a torneira aberta, a primeira torneira, então eles simplesmente colocaram uma segunda torneira, uma para ser controlada pelo governo e a de baixo para ser controlada pelos banqueiros, que de forma escondida, de forma sutil, de forma furtiva, eles vêm, fecha e abre a torneira de acordo com as conveniências dele. Esta, gente, é a corrupção que leva nosso dinheiro para os banqueiros e os governos corruptos, deixando o fornecimento para todos interrompido a qualquer momento e a seu bel prazer, e aí é quando começa a surgir todas as nossas dificuldades econômicas e financeiras. Isso quando esse dinheiro é fechado e não é fornecido o capital de giro para as empresas logicamente ficam em dificuldade. Não podem fazer investimentos, consequentemente não podem ter bons lucros, não podem pagar bons salários e a partir daí começa essa bagaceira toda que a gente está começando. Portanto, está aí, o segredinho para resolver os nossos problemas está exatamente nesta corrupção. Para a solução definitiva desse problema, precisamos enfrentar a sua única causa, que é a atuação da bactéria GB no sistema financeiro. A atuação da bactéria GB, gente, bactéria GB é G de governo e B de banqueiro. Noutras palavras, a corrupção ou conchavo entre governos e banqueiros, pois só assim voltaremos à normalidade. Não adianta nós ficarmos reclamando, criticando, fazendo isso, fazendo aquilo, manifestação, nada. Nós temos que focar e resolver esta questão. Resolvida essa questão, o restante é muito fácil de resolver. Nós vamos ver na sequência, acompanhe os vídeos, você vai ver que é muito simples. Mas o problema, o nó górdio, né?
o problema maior, o entrave para todos os problemas da economia e das nossas vidas está exatamente aí. Gestão da mina de dinheiro, estatizada ou privatizada? A mina de dinheiro deve ou não ser terceirizada? Uma das maiores, se não a maior das polêmicas da atualidade em todo o mundo, diz respeito à seguinte questão: a quem deve ser confiada a gestão e o controle da mina de dinheiro de uma nação? Existem duas correntes. Uma delas defende a tese de que é o governo, e outra diz que o Banco Central deve ter autonomia. Vejam só, o Banco Central deve ter autonomia, isto é, deve ficar nas mãos de particulares. E evidentemente, no caso, os banqueiros, eles estão por trás defendendo essa tese. Vejamos o que diz a corrente que defende a autonomia do Banco Central e o controle da mina de dinheiro pelos banqueiros. Essa corrente que defende a autonomia do Banco Central e a consequente privatização da mina de dinheiro argumenta que o governo é suscetível de corrupção e que, se o Banco Central passar a emprestar dinheiro diretamente ao Tesouro Nacional, a corrupção aumentará. Tem razão em parte quem defende essa tese. Por quê? Diante da corrupção desbragada que hoje conhecemos e que está disseminada por toda a máquina governamental, não restam dúvidas. O governo e todo o poder constituído atual estão suscetíveis de corrupção. Ora, se o Banco Central soltar dinheiro nas mãos de um governo e de um poder constituído suscetíveis de corrupção, da forma como está, faz sentido o temor de aumento da corrupção, pois, se essa turma permanecer sem controle e com os portões abertos, certamente a roubalheira aumentará. E isso é o que tem sido dito para a sociedade. E muitas pessoas, sem conhecer a mecânica da coisa direitinho, sem entender de finanças, de economia, engolem isso, achando que realmente é interessante. Inclusive, nas eleições de 2014, tiveram alguns candidatos que disseram: não, vamos defender a autonomia do Banco Central. É muita cara de pau fazer isso, tá? Muito cara de pau. No entanto, existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Primeiro, a corrupção atual do governo e de todo o poder constituído, a que é mais difundida e conhecida da nação, é realmente a corrupção no varejo, exatamente a menor das três espécies conhecidas. Segundo, as espécies de corrupção mais volumosas, escandalosas e prejudiciais à nação, as quais não são difundidas nem conhecidas da sociedade, são exatamente as corrupções no atacado e macro. É exatamente aquelas praticadas pelos governos em conluio com os banqueiros, sendo estes os seus maiores beneficiários. Assim, em se tratando de gestão pública no Brasil atual, se perguntarmos quem corrompe quem, a resposta é: são os banqueiros quem corrompem os governos. E estes aceitam a corrupção por lhe faltar hombridade, por não ter hombridade, por não ser honestos, por não serem pessoas corretas e comprometidas com os interesses da nação. 3. Seria, portanto, uma insensatez e até irresponsabilidade a defesa da autonomia do Banco Central e a consequente entrega da nossa mina de dinheiro aos agiotas, o que na prática seria confiar o nosso galinheiro às raposas ou a entrega do ouro aos bandidos. Vejamos o que nos diz a corrente que defende o controle do Banco Central e da mina de dinheiro pelo Estado. A corrente que defende o Banco Central e a mina de dinheiro como órgãos públicos integrantes do Estado para servir a todos, justificam que, sendo o governo o gerente do Estado, deve ser também o gestor do Banco Central e da mina de dinheiro. Tem razão essa corrente quando analisamos a importância de que se revestem o Banco Central e a mina de dinheiro para que tenhamos uma gestão pública excelente da economia, sabendo-se de antemão que esta é uma função indelegável do Estado. Na economia já sabemos
existem 4 categorias produtivas. Você vai lá nos vídeos de economia, assiste o vídeo que fala sobre nossos básicos de economia e assiste também as trapaças nas regras do jogo da economia, você vai entender melhor o que nós estamos dizendo agora. Pois bem, repetindo, na economia já sabemos, existem 4 categorias produtivas: os empresários, os trabalhadores, proprietários e capitalistas. Sabemos também que o governo é o juiz do jogo econômico, a quem cabe cumprir e fazer cumprir as regras do jogo. A sua função, portanto, é promover a justiça econômica e social e, dessa forma, garantir o atendimento das necessidades básicas da nação. No quadro a seguir, mostraremos a estrutura necessária para uma gestão pública excelente. Acima das categorias produtivas, temos um governo ético, neutro, justo, imparcial e competente, tá? Para gerir as atividades. Então, ali à esquerda em azul você tem os empresários, deverão ser apoiados pelo Estado, né? O governo deve incentivar os empresários, fornecendo recursos, capital de giro, etc., para que eles tenham excelentes lucros. Nós precisamos que as empresas nacionais tenham lucros. Ali, em seguida, temos os trabalhadores, outra categoria produtiva. E as empresas, tendo bons lucros, tendo boas condições, vão poder pagar melhores salários, salários dignos para os trabalhadores. Outra categoria produtiva é a dos proprietários de imóveis, que dessa forma, um governo atuante e honesto, justo e imparcial, eles não terão dificuldade não só de oferecer imóveis, mas de receberem regularmente os seus aluguéis. E também a categoria dos capitalistas, que devem fazer bom uso do seu dinheiro, emprestar na economia, receber seus juros. Não tem nada de errado nisso. Mas dizemos, os capitalistas têm que emprestar, é o dinheiro deles. Você trabalhar, ganhar o dinheiro e emprestar os seus dinheiros. Não o dinheiro de outras pessoas, nem muito menos o dinheiro que é do Estado. O dinheiro que vem da mina de dinheiro, esse é o governo que tem que emprestar diretamente, e não os capitalistas. Tá? Isso seria corrupção. E isso que eu estou dizendo se chama ética na economia, respeito à nossa soberania. A concessão de autonomia ao Banco Central e da sua posse para uso e controle privado da nossa mina de dinheiro, em verdade representa a entrega incondicional do comando da nossa economia aos banqueiros, que é uma categoria produtiva. Com isso, o governo, que hoje está corrompido e aceitando exercer as suas funções apenas de fato, estaria condenado a ser um governo corrupto também de direito, ou seja, legalizada a corrupção do governo. Vejamos no slide a seguir. Pois bem, vamos partir da estrutura de uma gestão pública excelente. Ali você tem o governo ético, os empresários com suas empresas recebendo seus lucros, os trabalhadores com seus empregos recebendo salários, os proprietários com seus imóveis recebendo seus aluguéis e os capitalistas emprestando seus capitais, recebendo juros. A isso chamamos de ética na economia, respeito à nossa soberania. Mas o que está acontecendo e o que eles querem que continue assim, inclusive legalizar isso. Veja só, é o governo ético ser jogado de lado, ok? Depois de feito isso, vem o passo seguinte. Os capitalistas saem da sua posição e vão lá, ocupam a posição que é do governo. A seguir, o que acontece? Um governo subserviente, subordinado aos banqueiros. São eles que, na prática, passaram a ser os comandantes da economia e passaram a fazer a corrupção na economia, usurpação da soberania e imposição da política do colonialismo e da servidão. E o pior ainda, no caso do Brasil, essa influência de banqueiros é muito mais internacional. Ou seja, estão vindo lá de fora das ordens aqui dentro da nossa casa. O sistema do mérito e a polêmica estatização versus privatização. Sem dúvidas, assistem razões de sobra aos que defendem o Banco Central e a mina de dinheiro como órgãos públicos para servirem a todos, não apenas pelas razões já expostas, mas também, em especial, pelas seguintes razões. Primeiro, a categoria produtiva dos capitalistas, principalmente os banqueiros, são partes interessadas no jogo econômico, não preenchendo, portanto, os requisitos essenciais
da imparcialidade para atuar como os juízes da partida. Segundo, admitir hipótese diferente implicaria na admissão da figura absurda do juiz de causa própria, sobre o qual haveria de recair a inevitável suspeição, mormente quando já se conhecem os seus precedentes nada recomendáveis. Outro sim, a emissão de moeda é uma das principais, se não a mais importante das atribuições do Estado, um munus indelegável dos governos, que para tanto são investidos da soberania delegada para o fim específico de servir com exclusividade à nação. A concessão de autonomia ao Banco Central ou de prerrogativas a particulares para a emissão física ou escritural de moeda, retirando ou dividindo a mais importante das prerrogativas exclusivas do Estado, se constitui crime contra a economia nacional. Pior ainda, se considerarmos que essa concessão implica na delegação de poderes e prerrogativas aos banqueiros para regularem e até manipularem a lei da oferta e da procura de capitais na economia em favor dos seus próprios interesses. A emissão de moeda num Estado soberano é a prerrogativa que faculta à nação a liberdade para se manifestar nos âmbitos internacional e nacional e exercer direitos inerentes à vida, à soberania, à cidadania, à dignidade humana, etc. A terceirização irresponsável dessa prerrogativa, sem um debate amplo para o conhecimento e aquiescência da nação, implica na inaceitável usurpação das soberanias originárias individual e nacional e na implantação de um intolerável regime de servidão. Para pôr um ponto final na polêmica, o sistema do mérito propõe a organização e o funcionamento permanente do poder constituinte nacional, visando controlar o poder constituído e acabar com a corrupção nas suas três dimensões, mesmo que para tanto se faça necessário uma constituinte. Gestão excelente versus corrupção. Já vimos que a excelência de qualquer gestão, seja ela pública ou privada, consiste em realizá-la com o máximo de eficiência e de eficácia. Vimos também que a eficiência foca-se na melhor forma de se gerir, enquanto a eficácia na obtenção do melhor resultado, mas com ética. Ora, como poderemos alcançar a excelência na gestão pública diante da corrupção dos governos e banqueiros, ou seja, da bactéria GB, e com a nossa mina desviada das suas finalidades e usada para fornecer dinheiro apenas para um bando de sanguessugas e parasitas da nação? O desvio de finalidade da nossa mina de dinheiro explica por que partidos e políticos, sem exceção, detestam as políticas públicas diretas e adoram aquelas famosas políticas públicas indiretas que dizem: deixem que eu cuido do dinheiro e dou a vocês de graça educação, saúde, segurança, transporte, etc. É o dito de graça que sai caro, gente. Pois, sem a nossa mina produzir dinheiro para nos atender, ficamos lisos, na pindaíba, e reféns dos banqueiros e políticos que depois vêm nos enganar como se estivéssemos nos fazendo um favor, mas usando o nosso próprio dinheiro. Pior ainda, ficamos obrigados a votar neles e aceitar os péssimos serviços públicos oferecidos sem a liberdade de escolher a educação, a saúde, a segurança, os transportes e outros tantos benefícios que queremos e a que temos direito. Tudo isso nos sugere que está na hora de agir para exterminar a corrupção. Exterminada a corrupção dos governos e banqueiros e com a nossa mina liberada para fornecer o dinheiro necessário ao atendimento das demandas da nação, aí sim poderemos falar em excelência na gestão pública e programas de governos éticos. Conclusão primeira: a excelência na gestão pública é viável
se respaldada num programa de governo ético, cujos princípios fundamentais eliminem a influência da bactéria GB, ou seja, a corrupção de banqueiros e governos, priorizem e destinem a produção da mina de dinheiro para atender às demandas da nação, investindo maciçamente nas empresas para que elas tenham capital de giro, isentas de impostos e possam assim se desenvolverem para pagarem salários dignos aos trabalhadores, para que os trabalhadores e os empresários fiquem unidos, trabalhando unidos como se fosse uma grande família. Isto sim é o que precisa ser feito. Conclusão 2. Não mais podemos confiar nos nossos representantes no poder constituído, nem mesmo na classe política atual, porque repleta de políticos por profissão, viciados, corrompidos e sem compromissos com a ética e com os interesses nacionais. Em sendo assim, se para a solução dos gigantescos problemas nacionais for necessário uma constituinte, esta há que ser de iniciativa popular e ética, ou seja, convocada e controlada pelo poder constituinte nacional, distanciada do poder constituído e dos políticos atuais, salvo como simples cidadãos. Pessoal, quando eu falo uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, é como se fosse um super partido único que passa por cima dessa lixeira toda, dessa corrupção desbragada, dessa bagaceira toda que está aí, põe o governo nos eixos, põe os partidos políticos nos eixos, ou acaba com esse partido político que cria partidos políticos sérios, ou seja, tem poder para fazer tudo, para varrer a roubalheira toda. Uma Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, só ela tem poder para fazer aquilo que eu sei, que dentro de você e dentro de mim está presente. Nós queremos isso, por isso precisamos da força na ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte. Olha, pessoal, a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, esta sim é que tem e detém com exclusividade aquele poder que emana do povo. Nós sabemos, a força do povo organizado só pode acontecer dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte. Observemos que a realidade começa a nos colocar em xeque-mate para que assumamos uma posição e tomemos uma decisão. Diante disso, recomendamos: adquira os vídeos, assista-os e debata-os com os seus amigos e familiares. Estamos, gente, no limiar do advento da demarquia. Vamos adiante. Vamos à festa.